O tema da palavra dessa manhã é este daqui: agora é para valer. Agora é para valer. Chegou um momento, 1 Samuel capítulo 17, a batalha de Davi contra Golias. Chegou o momento da batalha. Nós vimos das ministrações anteriores, na primeira ministração, nós vimos que as batalhas, elas aparecem na nossa vida. E nós vimos por que elas aparecem. As batalhas, elas não aparecem na nossa vida para nos humilhar, para nos destruir, para acabar conosco e com os nossos sonhos e com a nossa história. As batalhas que Deus permite acontecerem na nossa vida sempre é para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade, sempre é para a nossa proteção, sempre é para nos abençoar. É sempre um tempo de mudança, um tempo de revelações, um tempo de oportunidades, um tempo tremendo na nossa vida. As batalhas vêm sobre todos nós, elas aparecem na nossa vida, só que é como uma escada. Cada batalha que você vai enfrentando vai te colocando a um novo nível, você vai subindo até você chegar no topo da sua vida. Então as batalhas não são ruins, as batalhas são momentos extraordinários de mudanças, de crescimento na nossa vida. Nós vimos que nós não podemos nos esquivar das batalhas. Nós vimos que nós temos que olhar para as batalhas como um momento em que nós precisamos nos posicionar como povo de Deus. Davi, ele aparece no cenário da batalha, ele não foi convocado, mas ele vai levar comida para os seus irmãos, e quando ele vê tudo aquilo, ele chega e pergunta o que está acontecendo, ele se inteira do que está acontecendo, ele chama a responsabilidade para si, se ninguém quer lutar contra esse gigante, eu vou. Ele toma essa decisão, e ele vai conversar com o rei, e quando ele vai conversar com o rei tenta desanimá-lo, o rei tenta fazer com que ele desacredite que ele pode lutar contra aquele gigante, assim como o inimigo coloca muitas pessoas e muitas circunstâncias para tentar fazer você desacreditar que é possível você vencer essa batalha que você está lutando. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Davi, ele diz, não, eu vou lutar contra esse gigante, porque Deus já me deu vitória, Deus já me deu vitória sobre o urso, Deus já me deu vitória sobre o leão, e Deus me dará vitória nesta noite contra este que não tem temor do Senhor. E aí o rei Saul decide então que Davi vai lutar, e ele tenta colocar em Davi a sua armadura, mas a armadura do outro não serve para nós. Cada um tem que ter a sua armadura, cada um vai lutar com as armas que tem, cada um vai lutar com... Eu não posso me apoiar na fé do meu pai e da minha mãe, achar que Deus vai mudar a minha vida, porque meu pai foi um homem de Deus, porque minha mãe foi uma mulher de Deus. Eu tenho que ter a minha história com Deus. Davi tinha a história dele com Deus. A história de Saul não servia para ele. Davi tinha que ir lutar com a sua história, com a sua armadura, com a sua fé. E ele vai lutar contra o gigante. O texto bíblico diz que ele vai lá no ribeiro para lutar. Ele vai lutar com as roupas de pastor, de ovelhas, que era o que ele fazia. E ele vai lá, pega 5 pedras lisas, ele escolhe essas pedras, né? Com quantas pedras Davi derrubou o gigante? Com uma só. Quantas ele pegou? 5. Ele pegou mais, ele se preparou muito bem para a batalha. Certo? E ele escolheu as pedras. E aqui, uma revelação muito importante que Deus falou ao nosso coração ontem, que é importante a gente lembrar, é isso aqui, gente. Olha só, presta atenção. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Quem derrubou o gigante? Quem deu a vitória para Davi? Foi Davi que venceu o gigante? Não. Foi Deus que venceu o gigante. Foi Deus que derrubou o gigante. Não foi aquela pedra que Davi lançou, que nós vamos ver amanhã, que Davi lança, que crava na testa do gigante, que derruba ele. Quem venceu o gigante foi Deus, certo? Mas Davi, o que Davi fez? Foi Davi que lançou a pedra. E o que Davi fez? Ele escolheu a pedra. É muito interessante isso, porque tem muita gente que acha, se é Deus que vai vencer, então eu vou fazer de qualquer jeito. Davi não, Davi fez o melhor que ele podia. Ele escolheu a pedra como se a batalha dependesse dele. Né? Como se a batalha dependesse dele. Né? E é assim, faça tudo como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. Porque, na verdade, tudo depende de Deus. Certo? Mas essas duas coisas precisam andar juntas. Faça tudo como se tudo dependesse de você. Faça tudo com excelência, como se tudo dependesse de você. Foi isso que Davi fez. Davi fez tudo como se tudo dependesse dele. Ore e creia como se tudo dependesse de Deus. Porque, na verdade, tudo depende mesmo de Deus. E uma palavra tremenda que Deus colocou no nosso coração ontem na mensagem.
Isso é tremendo, gente. Isso aqui é muito poderoso. O agir de Deus vai acontecer, o impossível de Deus vai acontecer de acordo com o que você fez, com o que era possível. Por que que Deus agiu de modo tão sobrenatural na vida de Davi? Porque o que Davi podia fazer, ele fez com excelência. Tem muita gente que diz, se é Deus que vai derrubar o gigante, então eu vou pegar qualquer pedra aqui, porque é Deus mesmo que vai derrubar o gigante. Davi não fez isso, ele foi até o ribeiro, ele escolheu as pedras, as melhores pedras para a batalha. Mesmo sabendo que não era ele, mas era Deus que ia dar a vitória. Mas Davi sabia o seguinte, da maneira que eu agir, Deus irá agir. Se eu fizer o meu melhor, Deus fará o melhor. Se eu fizer mais do que eu posso, se eu ir além do que eu posso, Deus irá além do que aquilo que ele faria por mim. Gente, guarda esse princípio no teu coração. Quando você tiver que fazer algo, quando você tiver que lutar contra os teus gigantes, faça o teu melhor com toda excelência que você puder. E veja Deus fazendo o melhor com toda excelência que ele pode fazer na sua vida. Na medida do seu fazer, será o fazer de Deus. É por isso que Jesus diz lá na parábola, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Tem gente que quer o muito de Deus, mas ele não é fiel no pouco que tem. Então, no pouco que você tem, seja fiel. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida e no teu caminho. Palavra de Deus para hoje, para o teu coração, gente. Presta atenção. Palavra tremenda de Deus para abençoar a nossa vida nesta manhã. Vamos lá. O filisteu, Davi, depois que ele se prepara, que ele pega a pedra, que ele se prepara, ele vai para cima do gigante. O texto anterior, verso 40, diz que Davi, depois que ele fica pronto, ele parte para cima do gigante Golias. O filisteu também se vinha chegando a Davi, o filisteu também partiu para cima dele. E o seu escudeiro estava adiante dele, adiante de Golias. Golias estava indo com o seu escudeiro à frente. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Olha como o diabo é sem vergonha. Ele desprezou a Davi, porquanto Davi era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou algum cão para que você venha comigo com um pau? Porque Davi estava com um cajado na mão. E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu. Olha só, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Gente, deixa eu falar uma coisa importante sobre esse verso aqui. Eu não coloquei como princípio aqui, eu deveria ter colocado. Mas deixa eu dizer aqui para você, guarda isso no teu coração. Nenhuma maldição cai sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus não podem ser amaldiçoados. Toda maldição que alguém fizer contra um filho de Deus cai sobre si mesmo. Esses dias eu estava caminhando no lugar que eu caminho, ali próximo da casa do meu sogro, da minha sogra, e eu passei num lugar que tem assim, numa esquina, né, que tem, e lá eles fazem trabalhos, né, de macumba, essas coisas e tal. E tinha lá umas fotografias, tinha umas coisas lá, tinha umas coisas bem feio mesmo. E eu fiquei olhando tudo aquilo, tinha uns trabalhos feitos lá. E aí eu estava com uma pessoa, eu estava conversando com ela, pastor, que coisa, né? Que coisa horrível. E eu disse, mas eu deixo de dizer uma coisa para você. Sobre o Filho de Deus não cai nenhum encantamento. Pode fazer o que quiser, mas praga nenhuma chega na casa de um Filho de Deus. O Golias, ele amaldiçoou Davi com todos os seus deuses. Mas, na verdade, quem são estes deuses diante do teu Deus? Diante do Deus de Davi, diante do nosso Deus. O nosso Deus é infinitamente mais. O nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. E toda praga lançada contra um filho de Deus recai sobre aquele que o lançou. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado antes de falar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Porque tudo o que for feito para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, recai sobre aquele que o fez. Por isso que é importante abençoar, porque quando eu abençoo, também a verdade é a mesma. As bênçãos, elas voltam e elas retornam também sobre a minha vida. Tá bom? Então, esse ponto é um ponto muito importante. Golias amaldiçoou Davi, mas a maldição de Golias não caiu sobre Davi, assim como não cai sobre os filhos de Deus. Pode falar o que quiser sobre a tua vida, pode declarar o que quiser sobre a tua vida. As bênçãos nós recebemos. As maldições recaiam sobre aquele que as lançou. Tá bom?
Continuando, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras. Agora Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Olha a palavra de Davi. Eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi diz, não é eu que você tem afrontado, não é o exército de Israel, não é a nação de Israel que você está afrontando o nosso Deus, porque quando alguém se levanta contra a tua vida, ele não se levanta contra a tua vida, ele se levanta contra aquele que é o teu Senhor, contra aquele que é o dono da sua vida, contra o Senhor dos exércitos. Davi, porém, disse, tu vens contra mim com espada e com lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa palavra é muito forte a quem você tem afrontado. Continua, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Olha que tremendo, até o verso 47. Davi, ele parte para cima do gigante, com as suas 5 pedras, com seu alforje, com a sua vara de pastor, ele parte para cima do gigante Golias. O gigante Golias parte para cima dele, com o seu escudeiro à frente, preparado para a batalha, e chega um momento que Golias começa a desprezar Davi, e ele começa a amaldiçoar Davi com todos os seus deuses, e ele começa a dizer palavras para tentar intimidar Davi. Nesse momento, Davi se levanta e Davi responde a ele. E Davi diz, você vem com as tuas armas, você vem com o teu escudo, com a tua espada contra mim. Eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Você vem com as suas maldições sobre mim, mas eu irei contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. E Davi diz, você tem afrontado a minha vida, você tem afrontado o povo de Israel, você tem afrontado o exército de Israel, mas na verdade você está afrontando o Senhor a quem eu sirvo. E hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje o Senhor me dará a vitória, porque a batalha é do Senhor, a luta é do Senhor. E Davi termina dizendo, toda a terra verá, será contado em todo lugar a respeito dessa batalha e da vitória que Deus concedeu ao seu povo. Essa batalha de hoje será um testemunho tremendo. Da mesma forma que eu digo para você, essa batalha que você tem lutado será um testemunho tremendo do poder e do agir de Deus na tua vida, da manifestação de Deus na tua vida. E muitos verão a vitória que Deus trará à tua vida através das lutas e das batalhas que você tem enfrentado. Creia em nome de Jesus. A vitória é do Senhor. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quais são os princípios que eu e você tiramos para a nossa vida através dessa palavra? Quais são as verdades que Deus traz ao nosso coração através dessa ministração dessa manhã? Primeira verdade que nós aprendemos dessa manhã é essa. A certeza da vitória não é a sua força e nem a fraqueza do inimigo. A sua vitória é resultado da intervenção do teu Senhor. Isso, gente, é a primeira verdade muito forte nesse texto. Muito forte. A certeza da vitória não é a tua força. Não é a tua força, a tua habilidade, não é o teu conhecimento, não é, a tua estratégia. A certeza de que você vai vencer esse inimigo que está à tua frente não é você. Fica muito claro isso. Davi, ele não permite que o inimigo jogue sobre ele a responsabilidade da vitória. A responsabilidade da vitória é do Senhor. A certeza da vitória é do Senhor. A certeza da vitória não está nem ligado à minha força, nem à fraqueza do meu inimigo, certo? Não é porque eu sou mais forte do que o meu problema, do que a batalha que eu vou enfrentar, e não é porque a batalha que eu vou enfrentar é mais frágil do que as minhas capacidades, mas é por causa do Senhor. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra.
O Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas e Ele é Senhor sobre a nossa vida. E eu tenho que ter essa convicção quando eu vou para a batalha, quando eu vou para a luta, eu tenho que ter essa convicção no meu coração. O Senhor é o Senhor. É a intervenção do Senhor, é o agir do Senhor. De algum jeito, Deus colocará a mão sobre a tua vida e Deus, Ele te livrará. Ele te livrará, Ele te abençoará. Jeremias 1,19 diz assim: pelejarão contra ti e não conseguirão te vencer, e não prevalecerão. Pelejarão contra ti e não prevalecerão, diz o Senhor, porque eu sou o teu Deus para te livrar. Irão lutar contra você, irão se levantar contra você, irão armar contra você, irão vir com fúria contra você, irão amaldiçoar você, irão se manifestar contra você, mas não obterão êxito. Sabe por quê? Porque do Senhor é a guerra, é do Senhor. E quando você tiver a tua vitória, meu irmão, declare em nome de Jesus, não foi tua. Não é tua habilidade, não é tua força, não é tua sabedoria, não é tua estratégia, mas é o Senhor. Cabe a cada um de nós fazer o melhor que nós pudermos, mas temos que ter a plena convicção de que nós estamos em pé pela misericórdia, pela graça e pelo amor do nosso Deus. Nós pertencemos a Deus e a vitória que vem sobre a tua vida, ela é obra da intervenção do Senhor, do agir do Senhor, da manifestação do Senhor na sua vida. Tenha plena convicção desta verdade em nome do Senhor Jesus. Segunda, olha o texto bíblico, antes da segunda lição, olha aqui. Olha o que Davi diz. Primeiro, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou lutar em nome do Senhor. Você vai lutar nessa batalha em nome do Senhor. Porque a vitória é do Senhor. É a intervenção do Senhor que vai te dar a vitória. Olha outra coisa que Davi falou aqui. O Senhor te entregará nas minhas mãos. O Senhor te entregará hoje nas minhas mãos. É o Senhor que vai entregar, a vitória do Senhor. É o Senhor que vai te entregar nas minhas mãos. Ele vos entregará nas minhas mãos. Então, primeira convicção que você tem que ter é esta. Primeira convicção que você tem que ter é essa. Não é nem por causa da tua força e nem por causa da fraqueza do inimigo. É por causa da obra do Senhor, da intervenção do Senhor, do agir do Senhor na tua vida, na tua caminhada. Segunda lição. Se você pertence ao Senhor, toda batalha em sua vida é batalha do Senhor e não sua. É o nome do Senhor que está em jogo. Na primeira lição, eu tenho plena convicção de que a vitória, ela não é obra minha e nem fraqueza do meu inimigo, mas é o agir de Deus, é a manifestação do Senhor, é a intervenção do Senhor na minha vida. O Senhor interviu na minha vida, por isso eu obtive a vitória. A segunda lição é essa daqui. Se eu pertenço ao Senhor, toda a luta que for contra mim não é contra mim, é contra o Senhor. Quando o inimigo se levanta contra a minha família, não é contra a minha família, é contra o Senhor. Quando o inimigo se levanta contra a igreja, não é contra a igreja, é contra o Senhor. Porque nós pertencemos ao Senhor. E toda vez que o inimigo se levantar contra você, contra a família, contra a tua comunidade, contra a igreja do Senhor da terra, ele está se levantando contra o Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor. E deixa eu te dizer aqui, Deus, ele defenderá o seu nome. Deus defenderá e honrará o seu nome. O nome do Senhor será um testemunho perpétuo. O nome do Senhor será um testemunho perpétuo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego que foram lançados na fornalha? O nome do Senhor estava em jogo. E Deus fez com que o rei estabelecesse um decreto, dizendo que não há na terra Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra o que aconteceu com Daniel, que foi jogado na cova dos leões? Quando Daniel foi restaurado daquele lugar, foi tirado daquele lugar e não foi comido pelos leões famintos, a palavra do Senhor diz que o rei prosperou a vida de Daniel e assinou um decreto de que não havia na terra Deus como o Deus de Daniel e que toda a terra deveria respeitar o Deus de Daniel como o único Deus sobre a face da terra.
Mesma coisa aconteceu com José do Egito, que os seus irmãos fizeram mal e que ele passou tudo o que passou e depois acabou como governador do Egito. Quando ele encontrou os seus irmãos, ele disse: Deus me mandou à frente. Deus sempre esteve à frente, porque a batalha, ela é do Senhor. E a minha vida pertence ao Senhor. Portanto, quando alguém se levanta contra a minha vida, não é contra a minha vida que se levanta, é contra o Senhor. Quando alguém se levanta contra a tua casa, a tua vida, a tua casa, a tua família, quando alguém se levanta contra o povo de Deus, não é contra nós, é contra o Senhor. Porque é o nome do Senhor que está em jogo. Você sabia que eu e você temos o nome do Senhor em nossa vida? Por isso que quando a gente ora em o nome do Senhor. Quando a gente termina a oração é assim, né? Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Porque é no nome do Senhor. E Deus honrará e cuidará, velará pelo seu nome. Deus fará com que a palavra dele se cumpra na nossa vida. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Olha o que Davi diz: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Olha que tremendo. Do Senhor é a guerra. Qual que é a primeira lição? A minha vitória é porque o Senhor interviu. Essa é a primeira lição. A minha vitória é porque o Senhor, ele se levantou em meu favor. Segunda lição: quando o inimigo se levanta contra a minha vida, não é contra a minha vida, é contra o Senhor, porque a minha vida pertence ao Senhor. Certo? E terceira lição que nós aprendemos nessa manhã, para concluir, é essa daqui, ó. O gigante não deve ser visto como uma grande ameaça, mas como o mais fácil para ser acertado. O inimigo, ele não deve ser visto como uma grande ameaça, mas como um alvo mais fácil de ser acertado. É dessa maneira que nós temos que olhar. De repente você fala: nossa, uma grande luta contra a minha vida. Tá bom? É melhor para ver. É melhor para saber. É melhor para entender. Ah, o gigante. Quanto maior o problema, meu irmão, mais fácil de você acertar, mais difícil de você errar. Quanto maior o problema, Deus se manifestará de modo maior sobre a tua vida. Você sabe como que Davi viu Golias? Davi não viu Golias como ele anãozinho olhando para um gigante grande. Ele viu Golias como um alvo fácil de ser acertado. Enquanto muita gente olha para Davi, enquanto muita gente olha para Golias, né, muitos Davis, né, nós como Davi, enquanto a gente olha para os Golias da nossa vida e diz: meu Deus, olha o tamanho desse problema. Davi, quando olhou para Golias, ele diz: eu não tenho como errar. Esse alvo aí eu não tenho como errar. Olha a cabeça desse homem aí. Eu não tenho como errar. Isso aí vai ser fácil de acertar. Davi não olhou o problema como algo que era insuperável. Ele olhou o problema como algo fácil de se acertar. Ele diz: isso aí vai ser fácil de derrubar. Porque é o Senhor que vai derrubar. A minha função qual que é? Acertar nele. A minha função é usar a minha habilidade, usar o meu dom, usar a minha técnica, usar as armas que eu tenho. Essa é a minha função. Qual que é a função do Senhor? A função do Senhor é derrubar esse gigante. Então não tem como ele não cair. Ficou até mais fácil para mim. Que se fosse pequeno era mais difícil de eu acertar. Agora, como é um problemão, então eu vou acertar mais fácil. Eu vou tacar a pedra nesse gigante e eu vou vencer em nome do Senhor. Não veja os teus problemas, por maiores que sejam, não veja como algo muito grande que está te oprimindo, te apertando e que vai te vencer. Quanto maior o problema e a dificuldade da sua vida, mais fácil de você detectar, mais fácil de você perceber, mais fácil de você olhar aonde que ele está. E aí você faz a tua parte. E Deus irá fazer aquilo que você não pode fazer. Quem derruba o gigante é Deus. A pedra, ela é sempre menor do que o gigante. A pedra é sempre menor do que o gigante. Ou seja, a minha possibilidade, a tua possibilidade é sempre menor do que o problema. Mas o que derruba o problema não é a nossa pedra, mas o poder de Deus que é colocado sobre ela. O que derruba o gigante não é a minha força, mas é a força de Deus que é colocada na minha força.
Você está entendendo? É dessa forma que Deus vai derrubar os gigantes que têm se levantado contra a sua vida. Então, tenha coragem de assumir as tuas batalhas, de lutar as tuas lutas. Faça como Davi, vá para cima do gigante. Não fique se escondendo, se esquivando, fugindo daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus te dará vitória sobre este problema que você está enfrentando. Deus te dará vitória sobre todas as batalhas que você está lutando. Por quê? Porque é o Senhor que vence. Por quê? Porque a batalha é do Senhor. E esse gigante, ele pode ser grande. E quanto maior ele for, mais fácil de você acertar. E pode ter certeza, Deus irá derrubar esse gigante e irá conceder a você a vitória que você necessita sobre a tua vida. Amém? Eu quero concluir nessa manhã, deixando para você aqui um texto que está lá em Atos, agora lá no Novo Testamento, falando sobre Davi. Olha que lindo esse texto aqui. E tendo tirado a este, o rei Saul, né, quando Deus tirou o rei Saul e colocou Davi no seu lugar, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Deus falando, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha o testemunho que Deus deu a respeito de Davi. Achei um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Imagine o Senhor olhar para a tua vida e dizer nessa manhã essa mesma verdade. Imagine o Senhor olhando para a tua vida, Jane, e falar, achei uma mulher segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Rosemary, imagine o Senhor olhando para a tua vida e dizendo, achei uma mulher segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Liede, imagine Deus falando isso para você nessa manhã. Achei uma mulher segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. O Alice que está aqui, imagina Deus falar o seguinte para você, achei um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Davi não se esquivou, ele foi para cima. Ele não correu do problema, ele enfrentou, porque ele sabia que Deus estava com ele e ele sabia que Deus está nos conduzindo e que nenhum problema irá nos parar. Ao contrário, nós iremos avançar no poder e na graça do nosso Deus. Nessa manhã, Deus te concede a vitória. Creia em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, abençoe a vida de cada um que está aqui. Derrame o teu poder, o teu Espírito Santo, derrame a tua glória sobre todos que estão aqui, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado pela vida, Deus, de cada um que está aqui. Obrigado pela manifestação, Pai, pela tua graça, que são dispensada a todos nós, Pai. Muito obrigado. Te agradecemos e te louvamos por tudo, em o nome de Jesus. Abençoamos, Pai, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Abençoamos com o teu poder, com a tua graça, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Aqueles que precisam, Senhor Deus, partir para a batalha, Pai, partir para a luta. Aqueles que precisam, Senhor Deus, dar um passo à frente em direção à batalha, tomar iniciativa. Deus, que cada um tenha essa convicção que nós aprendemos nesta manhã. Primeiro, que maldição nenhuma cai sobre o Filho de Deus. As maldições não caem sobre os filhos de Deus. Segundo, que toda batalha, ela é do Senhor. Toda batalha, toda luta, a vitória é do Senhor. É o Senhor que luta em nosso favor. E terceiro, quando alguém levanta uma luta contra nós, não é contra nós, é contra o Senhor. Porque nós pertencemos ao Senhor. Que nós tenhamos sempre convicção disso, Pai. E aí, Pai, nós vamos sempre receber a vitória do Senhor, Pai. Nós vamos sempre lutar com a convicção, com a coragem, com a fé, com a ousadia, com a tua palavra na mão. E nós vamos sempre triunfar. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Do Senhor é a guerra, e o Senhor é aquele que nos abençoa e que cuida de todo o nosso caminhar. Muito obrigado, Deus, nesta manhã, pela tua palavra, pelo teu poder e pela tua graça. Abençoe, Deus, a todos que estão aqui, Pai. Abençoe todos os pedidos que foram colocados de oração aqui nesta manhã. Abençoe o dia de cada um. Abençoe, Deus, a família, o lar de cada um. Abençoe o final de semana que está chegando na vida de cada um, Pai. Abençoe a cidade, abençoe o estado, abençoe o país, aonde teu filho e tua filha estão. Concede a cada um a tua vitória. Te agradecemos, te louvamos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com você aqui e com todo o povo de Deus na terra,
hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.